Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Emily. Aqui no canal eu falo sobre literatura brasileira, sobre resenha de algumas obras aí para os vestibulares, mas também eu estou fazendo uma série de vídeos sobre história da Amazônia. Hoje é mais um capítulo dessa história. Hoje nós vamos falar sobre o período pombalino na Amazônia e sobre o período chamado A Viradeira. Mas se você ainda não assistiu os outros vídeos, se você está um pouquinho descontextualizado do que vai acontecer aqui, eu tenho uma playlist aqui no canal chamada História da Amazônia. Então, ou você clica aqui em cima, que vai estar bem aqui para você ir lá assistir a playlist, ou você vai no meu canal e vai na aba de playlist, lá tá História da Amazônia. Depois você volta aqui e assiste isso aqui, porque hoje nós vamos precisar de um contexto, né, para tudo que está acontecendo e mais um período de reviravolta na Amazônia. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá então. Ao falarmos sobre período pombalino, eu imagino que vocês devem lembrar, né, logo de Marquês de Pombal. Esse nome é muito conhecido em toda a história do Brasil, porém nós precisamos saber em que contexto Marquês de Pombal chegou à Amazônia, qual foi o propósito dele ter, né, esse domínio aí, esse controle aí da Amazônia, por que ele chegou, qual foi os principais motivos, os principais objetivos dele na Amazônia. E antes nós precisamos voltar um pouquinho e falarmos sobre Portugal. Em que contexto Portugal estava inserido e qual foi a necessidade de mandar Marquês de Pombal, né, esse nomeado, né, Marquês de Pombal, para a Amazônia para dirigir aí uma parte da colônia. Bom, no final da primeira metade do século XVIII, Portugal estava passando por um grande problema. Portugal estava, entre tantas outras coisas, passando por uma crise econômica, derivada principalmente do final do comércio com o Oriente. Além disso, o atual rei Dom João V acabou falecendo e o seu filho, né, Dom José I, ele teve em suas mãos o objetivo de restaurar o padrão que Portugal estava vivendo na época das grandes navegações. Então ele deveria fazer uma reforma em toda a questão da colônia, né, da metrópole, que era Portugal, e trazer de volta o auge, né, das grandes navegações. Pensando nesse plano de reestruturação, o rei Dom José I nomeou como ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra o Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, ou melhor, Marquês de Pombal. Marquês de Pombal era extremamente culto e rígido. Ele também era um homem de extrema confiança do próprio Dom José I. Ele também era anticlerical e defensor do absolutismo monárquico. E como principal objetivo, ele tinha que fortalecer o poder do rei na colônia e desmantelar aí, né, o poder dos religiosos, né, dos jesuítas principalmente. Na última aula nós falamos, link aqui em cima, que Marquês de Pombal ele foi responsável por expulsar os jesuítas da colônia. Foi justamente por isso, porque ele precisava fortalecer o poder do rei na colônia, o poder da coroa portuguesa na colônia e tirar, né, toda essa influência que os jesuítas outrora tiveram na própria colônia. Além disso, o Marquês de Pombal ele ficou responsável por buscar, né, em outros locais lucro para a metrópole, no caso Portugal. Então, na colônia, né, na Amazônia, ele teve o principal foco no comércio, né, desenvolveu muito a agricultura e criou também algumas companhias de comércio. Agora, o principal feito de Marquês de Pombal, e por isso nós precisamos citá-lo aqui muito e dar ênfase nisso, que é o que mais cai nos vestibulares regionais, é o chamado Diretório dos Índios, Diretório Pombalino, padronização portuguesa na colônia, enfim, como você quiser chamar, mas principalmente Diretório dos Índios. O que foi, né, esse tal Diretório dos Índios? Esse Diretório dos Índios foi um objetivo, né, um feito do Marquês de Pombal na colônia, que graças ao meu bom Deus não deu certo, inclusive, de tentar lusitanizar a Amazônia, ou seja, era um projeto de desmonte, né, da cultura amazônica e de todos a cultura, né, indígena principalmente. Primeira coisa desse Diretório dos Índios e por que ele é tão problemático, né, por que ele é tão importante para a história, mas ao mesmo tempo, graças a Deus que não deu certo. Ele tinha como principal objetivo, como eu falei, padronizar, né, colocar a colônia numa padronização portuguesa, europeia, tirar os costumes indígenas e tudo que envolvia ali, né, uma cultura mais amazônica, uma cultura mais indígena, e trazer objetificações portuguesas. Então, por exemplo, uma coisa que Marquês de Pombal fez dentro do Diretório dos Índios foi tratar os índios como súditos da coroa portuguesa e não mais como escravos, ou trazer nessa memória aí da escravização indígena, como outrora já fora falado. Como é que funcionava essa relação de súdito
da coroa portuguesa. Marquês de Pombal, muito esperto, né, e com o plano de trazer de novo o comércio, né, gerar riquezas para a coroa portuguesa, ele queria tirar essa visão dos índios que eles eram escravos, eles estavam sendo apenas súditos, porque segundo eles todos nascem livres pela graça de Deus. Mas por que isso é tão problemático? Porque por mais que tivesse essa mensagem de não ter mais escravidão, e foi tirado, né, foi tirado também as formas de recrutamento do índio, como nós falamos anteriormente nos outros vídeos, as formas de resgate, guerras justas, ainda tem uma visão muito preconceituosa do índio. Então, a partir do momento que você não respeita o que é do outro, né, alteridade, que nós vamos falar, eu quero fazer um vídeo só falando sobre alteridade e o que os portugueses definitivamente não respeitaram aqui na Amazônia, dos índios, e por que isso é tão problemático. A partir do momento que alguém tenta mudar uma cultura e colocar uma coisa sobre outra que não é deles, tá infringindo total a cultura de alguém, a alteridade, né? Então, quando a gente fala de alteridade, nós temos que lembrar da figura indígena, principalmente aqui no Brasil, né? Que os portugueses, os colonizadores, nunca respeitaram a alteridade dos índios, e na Amazônia não foi diferente. Esse Diretório dos Índios, né, esse documento com alvará, que eu vou deixar o link para um documento que eu encontrei na internet aqui na descrição, se vocês quiserem ler, tem em torno de 95 teses, mas as mais importantes e mais tristes também, eu vou falar um pouquinho agora para vocês. Primeiramente, era obrigatório o uso da língua portuguesa. Ou seja, você tinha que falar o português, né, dos colonizadores e da metrópole. Os índios não podiam fazer uso da sua língua natural, né, da sua língua materna, porque, segundo a coroa portuguesa, a língua, né, dos índios era uma invenção diabólica e abominável, feita com o propósito de mantê-los em rústica e bárbara sujeição. Então, a primeira coisa de você tentar tirar a cultura de alguém, você tira o idioma dela, porque isso é próprio da pessoa, né? Já pensou, vem, sei lá, alguém lá de Itália falar que nós não podemos mais falar português, nós temos que falar italiano. Gente, é complicado, porque isso faz parte de nós, né? Por mais que tenha vindo de outros locais, tenha toda uma origem, toda uma história, é a nossa cultura, é o nosso jeito, é o nosso idioma. Então, ainda mais, né, quando você fala de alguém que tem mais poder do que você. Sempre a metrópole tem mais poder do que a colônia. Então, obrigar os índios a fazer o uso da língua portuguesa e deixar de lado a sua língua materna, com a principal justificativa, que era uma invenção diabólica de mantê-los, né, como tá falando aí outras palavras, mantê-los em regresso, em coisas ultrapassadas, coisas que não precisavam mais, eles tinham que se adequar, né, aos moldes da metrópole. Isso é muito triste e definitivamente não respeita a alteridade dos índios. Outra coisa do Diretório dos Índios, torna possível, né, o casamento entre índios e brancos, com o principal objetivo de causar o povoamento da região. Nós sabemos que em um determinado momento da história tem, né, uma baixa dos índios na região amazônica, decorrente de guerra, de escravidão, enfim. Então, para alcançar esse povoamento, para alcançar mais mão de obra, gerar lucro, inclusive para a metrópole, vai haver, né, esse povoamento da região através da miscigenação também. Além desse casamento entre índios e colonos, você também tem a obrigatoriedade do batismo, né, dos índios, dos seus descendentes, com sobrenomes portugueses. Essa prática foi justamente para diferenciá-los dos demais. Eles alegavam, né, essa tese alegava que, esse alvará alegava que os índios tinham sobrenomes idênticos, não tinham como diferenciá-los. Então, a partir do momento que você batiza o seu descendente com o sobrenome português, você passa a diferenciá-lo, né, aí, e tem uma visão como súditos da coroa portuguesa. Outras coisas que foram instituídas a partir desse Diretório dos Índios. Os índios passam a pagar um dízimo, né, se fôssemos colocar assim, dízimo entre aspas não, era um dízimo aí para a coroa portuguesa, como uma justificativa de que Deus tinha que, para Deus abençoá-los, né, em todos os seus trabalhos, eles tinham que tirar uma 10ª parte aí do seu trabalho e entregar, né, à coroa portuguesa. Outra coisa, né, dentro dessas 95 teses, as aldeias foram transformadas em vilas. Aldeias dos índios foram transformadas em vilas e foram, né, renomeadas ou batizadas aí também com nomes portugueses, como outra forma, né, de tirar aquela tradição milenar das construções indígenas. Para finalizar, e já trazendo de volta, né, o que fora dito anteriormente, a questão
apenas o descimento como recrutamento indígena, né? Você não pode mais fazer guerra justa, você não pode mais praticar o resgate. É apenas o descimento. E eu vou fazer um vídeo também falando sobre, né, a forma de resistência dos índios, porque diferente do que muitos pensam, assim como a gente fala quando a gente fala, né, sobre escravidão na questão africana, também tem muito essa visão no índio. Houve muita resistência por parte dos índios e nós vamos comentar um pouquinho nos outros vídeos, que eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso. Mas essa forma, né, de você proibir as outras partes de escravidão e deixar apenas o descimento como recrutamento, fortalece aquela ideia de súditos da coroa portuguesa, o que torna aí, né, uma coisa meio sem noção, porque mesmo assim a coroa portuguesa, como eu falei anteriormente, não respeitou a alteridade dos índios. Então, por mais que você não tivesse a escravidão naquela época mais com o diretório dos índios, você também era desrespeitado na sua cultura, na sua forma de ser, né, em comunidade. Então, a alteridade, novamente repetindo, a alteridade dos índios não foi respeitada em momento nenhum durante os processos colonizadores, né, das colônias, principalmente aqui na Amazônia. Agora nós vamos falar sobre a segunda parte do vídeo de hoje, que é o período conhecido como a viradeira. Por quê? Bom, em determinado momento da história, Dom José morre e assume a sua filha Dona Maria I, ou Rainha Maria I de Portugal. Então, é a partir desse momento que Maria I assume o trono português que houve muitas mudanças, principalmente aqui na colônia. Essa rainha, ela foi considerada e incompreendida como a própria autora de um livro muito legal que eu tenho aqui. Eu acho que muita gente já ouviu falar. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui, eu sei que tá ao contrário, mas é Histórias da Gente Brasileira, né, volume 1, Colônia. É a Mari Del Priori, eu acho que eu estou falando extremamente errado, mas eu vou colocar o nome dela aqui. Esses livros são muito bons, então se vocês já quiserem ter um contato, eu posso fazer uma resenha aqui pra vocês. Tem vários volumes, tem Império, eu acredito que tem República também. Essa autora, ela tem um livro falando sobre a Maria I, né, Rainha de Portugal. E que ela foi tratada, como muitos durante a história, como a Rainha Louca, né? Ela é conhecida na história como Rainha Louca de Portugal, porque ela passou por diversos problemas psicológicos, várias coisas aconteceram na sua vida, inclusive a sua própria filha morreu, várias pessoas próximas a ela morreram e foi tida como Rainha Louca de Portugal, Rainha Louca da história. Então, se vocês quiserem um vídeo falando só sobre aquele livro, só sobre esse livro aqui que eu falei também, deixem aqui nos comentários. Mas voltando, porque foi com essa rainha que tudo mudou aqui na colônia. Esse período é conhecido como a viradeira, foi justamente porque com a morte de Dom José, a sua filha Maria I, ela demitiu Pombal, então ela expulsou Pombal do governo aí, né, da pasta de ministro, condenou Pombal por diversas coisas aqui na colônia que ele fez e também ordenou a sua prisão. Então, acabou que no final da história ela deixou pra lá e acabou não condenando mais ele porque ele já estava doente e já estava se tratando de muitas coisas e muitos problemas de saúde. E acabou que não fez a condenação total dele, não mandou ele à morte. Mas ela expulsou o Pombal, né, do cargo aí de ministro, então demitiu o Pombal, processou o Pombal também por diversas coisas que ele tinha feito. Também soltou diversos presos políticos da época de Pombal. Por isso que esse período da história, a partir de Dona Maria I, foi conhecido como a viradeira, porque foi justamente isso. Ela fez uma reviravolta, né, na história do Brasil e também na colônia aqui na Amazônia. Além de demitir Pombal, ela também deu fim à criação do comércio, né, de Portugal durante a sua época e também ao Diretório Pombalino, e ela instituiu outra forma de tratamento do índio, que foi o Corpo de Trabalhadores. Esse Corpo de Trabalhadores é uma forma que a Dona Maria I encontrou de, né, restituir aí os índios que restavam da região da Amazônia e fazê-los trabalhar ainda mais e gerar lucro para a coroa portuguesa também. Então, entre outras coisas que esse Corpo de Trabalhadores tinha como principal objetivo, era o alistamento, né, dos índios. Então, alistamento como uma forma de militarismo dos índios, além de você ter remuneração com algumas formas aí para os índios e uniforme também. Esse Corpo de Trabalhadores, né, esse serviço de militarização dos índios, tinha algumas divisões também. A primeira eram as milícias. Nas milícias ficavam os índios aldeados e sem ocupação fixa.
esses índios trabalhavam tanto no serviço real quanto para os particulares. Outro grupo do corpo de trabalhadores era o corpo dos efetivos, né, onde ficavam os índios aldeados e que tinham como obrigação, né, o serviço real obrigatório, e esses índios, eles tinham, né, que participar desse trabalho no serviço real, e parte do ano eles passavam trabalhando e parte do ano eles passavam com a família. E os índios não aldeados, Emily, o que acontecia com eles, né? Bom, no grupo dos índios não aldeados funcionava uma seguinte forma. Você não tinha mais os recrutamentos, né, como eu já falei anteriormente, mas você assinava um negócio chamado de ajuste particular. Como é que funcionava isso? Alguém assinava um termo de instrução e educação do índio. Então, a partir do momento que você assinava esse termo por um índio, você se responsabilizava tanto por instruí-lo, né, nos moldes da Maria I de Portugal e o Corpo de Trabalhadores, todo o serviço da coroa portuguesa, mas também na sua educação por parte, né, do colono ali com o índio. Agora, para finalizar essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, nós precisamos falar sobre a ambiguidade que existia, né, com esse novo sistema instaurado aí pela Maria I de Portugal. É sempre bom a gente lembrar que na história sempre vai ter um lado querendo se privilegiar. Então, nem sempre, na maioria das vezes na história, nós não temos um lado pensando no menor. Então, como eu falei anteriormente, nenhuma metrópole se preocupou no processo imperialista, no processo colonizador, com a sua colônia, com a alteridade da colônia. Então, diversas vezes vocês vão ver durante toda a história, a metrópole sempre se sobressaindo sobre a colônia, porque era um processo de imperialismo, de colonialismo, enfim. Então, na Amazônia não foi diferente. Quando nós falamos sobre a viradeira, né, o período da Maria I de Portugal, ou o período do Pombal, né, o Diretório Pombalino, nós temos que lembrar que na história os índios e o povo, né, nativo, né, nunca foi respeitado. Então, por mais que tinha toda essa questão do recrutamento que foi abolido, né, a escravidão foi abolida durante esse processo aí do Diretório Pombalino, da questão da viradeira, também sempre tinha uma forma de você fugir dessas regras e acabar fazendo uma escravidão também, matando índio. A partir de 1808, né, que nós já estamos no período joanino aí no Brasil, vai ter muita guerra com os índios, guerra com os muras, vários grupos indígenas vão morrer em combate com portugueses, com colonizadores. Então, assim, não sejamos inocentes a falar que, porque a escravidão acabou no período pombalino, não tem mais guerra justa, não tem mais resgate, que o genocídio indígena parou, que não tem mais morte de índio, que não tem mais maus tratos aos índios, como eu falei para vocês. Vários índios resistiram ao processo de padronização portuguesa de Pombal, acabaram morrendo, vários índios que, ao fazer, né, o descimento, fugiam, então resistiam de alguma forma, acabaram tendo complicações também. Então, esse vídeo nós temos que pensar, né, a questão da alteridade. Quando a gente estuda sobre Diretório Pombalino, Diretório dos Índios, nós temos que pensar o quão cruel o processo colonizador porque além de não respeitar a alteridade de ninguém, de não respeitar a alteridade da colônia, também quer impor uma cultura que não é deles, uma cultura que vem de outro local, com outra história, sabe? Então é a mesma coisa que eu chegar na sua cidade e falar que o que você faz é errado. E eu não posso fazer isso porque se eu moro em outro local, eu obviamente tenho uma outra vida, outro costume, outras tradições. Então, isso é totalmente errado e o que a gente sempre repete, isso serve exatamente para o Enem, a questão da alteridade, né? Que é você respeitar o que é do outro. E durante todo o nosso processo de colonização, de imperialismo, nunca foi respeitado pela metrópole, né? Que a metrópole é aquele polo colonizador, nesse caso Portugal, nunca foi respeitada pela metrópole, a alteridade de ninguém. Nem aqui na Amazônia, nem no Brasil de uma forma geral, nunca foi respeitada. Nós ainda vamos falar um pouquinho, né, sobre a Amazônia colonial, mas nos próximos vídeos, né, daqui a um pouquinho mais, algumas semanas, nós vamos entrar em Amazônia Imperial e nós vamos falar também posteriormente sobre, né, o período da borracha, o ciclo de ouro, né, aqui na Amazônia. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido. Eu militei um pouquinho ali em relação ao índio, mas quando toca em Amazônia, meu colega é comigo mesmo, porque sou apaixonada pela história da Amazônia.
até porque é a minha história, né, a história do meu povo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer ideia de vídeos também, deixe nos comentários. Meu Instagram também está na descrição, se vocês quiserem lá me seguir. E já prometi no Instagram que eu vou fazer um vídeo só sobre a organização dos povos indígenas da Amazônia, né? A Amazônia pré-colonial, se nós fôssemos colocar assim. Então, se vocês quiserem esse vídeo, eu posso fazer também. E é isso. Um beijo, até a próxima. Tchau!